Oi, Duda! Você é o primeiro na live, tudo bem? Ah, tá. Eu vou só esperar mais algumas pessoas entrarem na live. Bem, então vou me apresentar. Meu nome é Isabela Werneck, eu tenho 17 anos, eu sou a fundadora do projeto Arte Amando. Obrigada, por participar da live. Então eu vou chamar aqui o Luca Nolasco, do Introvertendo. Oi, Oi, Luca, oi, tudo bom? tudo ótimo. Oi, muito bom ter você com a gente. Então, eu queria começar a live com uma introdução sua, se você puder falar um pouquinho de quem você é. Uhum. Sim, dá para me escutar bem? Dá sim. Ah, perfeito. Eu sou o Luca Nolasco, eu tenho 19 anos, atualmente estudo biomedicina e faço parte do primeiro, acho que é o primeiro podcast sobre autismo do Brasil. Deve ser o segundo no mundo, eu acho, não tenho certeza. Muito maneiro, Mas é isso que eu faço atualmente. entendi. Então tá, eu acho que talvez a gente poderia esperar um pouquinho para mais pessoas entrarem aqui na live. Então, essa é a primeira vez que a gente realmente está conversando. Então, Sim. eu queria falar um pouquinho do meu projeto também, antes da gente entrar nas perguntas. Então, eu criei o Arte Amando no começo do ano passado e o nosso objetivo é promover a inclusão de pessoas no espectro autista com a música e artes. Então, esse é mais ou menos o propósito do nosso projeto. A gente teve que adaptar o Arte Amando muito agora, porque normalmente a gente faz oficinas de arte e músicas com pessoas no espectro, normalmente crianças, e agora nós estamos com o foco de distribuir informação para pessoas que querem entender mais sobre o autismo e pais de crianças e adolescentes autistas, e basicamente para promover a inclusão, com informação e com as vozes de especialistas. Então é isso. Vamos começar com as perguntas? Por mim, tudo bem. Então, será que você podia falar pra gente como você começou o podcast e como surgiu a ideia do Sim. podcast? A ideia de ter um podcast, o Thiago sempre teve. Nós dois escutamos podcast tem tempo. Ele sempre quis montar um. Mas a ideia desse podcast especificamente surgiu em um grupo de terapia conjunta sobre a terapia. Ela abordava jovens com transtorno espectro autista. Nessa tínhamos o Michael, o Thiago, eu, o Otávio, muita gente faz parte do próprio podcast. E o Thiago decidiu então tentar criar um projeto com essa e assim surgiu. Entendi. E como é que esse projeto cresceu tanto? Porque agora vocês têm 10 pessoas trabalhando com vocês, certo? Sim, eu sinceramente não faço ideia. No começo era algo muito amador e que a gente fazia muito mais pelo prazer de ter um projeto conjunto, de tentar e de publicar. E aparentemente muita gente gostou e muita gente queria participar, e no final das contas tem gente no grupo hoje em dia que nós nunca vimos na vida e ainda assim conversamos constantemente, é algo que eu acho muito interessante. Eu não sei como, mas deu muito certo nesse aspecto. Então, eu adorei o podcast desde que eu comecei a ouvir. Eu, inclusive, ouvi o podcast, conheci o podcast com aquele artigo do Estadão que saiu algum tempo atrás sobre vocês. E aí, escutei vários episódios e eu fiquei deslumbrada com vocês, porque era assim,
uma das primeiras vezes que eu vi alguma coisa assim tão grande, tão bacana, feito com esse objetivo de inclusão, de distribuir informação, de dar relatos tão importantes e honestos. E eu queria saber mais qual foi o grande objetivo do projeto no começo. O que vocês tinham em mente, assim? Porque é, eu consigo ver que o podcast tem vários tipos de impacto diferentes. Que vocês não só conseguem atingir e ajudar pessoas no espectro, mas também pais e pessoas que querem entender mais o autismo. No começo, nós não tínhamos exatamente um objetivo estabelecido. O que nós tínhamos era que o grupo iria ser formado apenas por pessoas dentro do espectro e que os assuntos, em geral, tangenciariam ou abordariam temas relacionados ao espectro. Só isso que tínhamos marcado. O público em si, nós achávamos que ia ser só gente dentro do espectro porque achávamos que só seria essa galera que se interessaria pelos temas, mas no final nós vimos que não. Muita gente fora do espectro, muitas vezes pessoas autistas ou simplesmente pessoas interessadas no tema mesmo, passaram a consumir o nosso produto e algumas pessoas até gostaram bastante. Isso, para todo mundo aqui, foi uma surpresa muito grande, porque, sinceramente, a gente não esperava que fosse atingir nem 40 pessoas, quiçá o número que hoje em dia nós atingimos. Nossa, muito, muito legal. Você, assim, pensando no começo do podcast, você acha que parte da vontade de fazer um projeto assim foi porque vocês não viam trabalhos assim? Principalmente depois de receber um diagnóstico, vocês não viam esse tipo de coisa nas mídias? Na verdade, foi. Nós, inclusive, achávamos que com certeza devia ter algum podcast tratando sobre autismo no Brasil, porque é um tema muito amplo, com certeza tem alguma coisa assim, e não tinha. Nós pesquisamos muito e não tinha na época nada sobre isso, então a gente tomou um pouco essa tarefa de tentar trazer pela primeira vez, mesmo que não tivéssemos nenhum tipo de técnica na época, trazer esse tema às pessoas. E hoje em dia eu fico muito feliz vendo que tiveram mais podcasts falando sobre autismo inspirados no nosso podcast. Isso para mim é algo incrível, porque eu não esperava isso. Não, muito, muito bom. E juro, escutando o podcast de vocês, eu realmente acho que tem essa necessidade de ter mais plataformas para pessoas no espectro falarem sobre o autismo, falarem sobre as vidas delas, e não só pessoas que estudam autismo ou pais, mas também tem que ter essa plataforma para pessoas no espectro. Eu acho super fundamental. Então, eu queria fazer Obrigado. uma pergunta, queria fazer uma pergunta mais sobre você. Então, eu li que você teve um diagnóstico tardio de Asperger em 2016. Eu queria saber, Sim. alguma coisa mudou na sua vida depois de receber esse diagnóstico? Falando rápido, eu acharia que não, mas pensando bem, eu acho que sim. Bastante coisa, na verdade. Porque não foram grandes coisas, mas para mim fez muita diferença o fato de que agora eu entendia o que fazia com que eu tivesse dificuldade de algum. Ô, Luca, desculpa, tá cortando um pouquinho o Como... áudio. Ah, claro, sim. Eu vou tentar repetir, perdão. Tá cortando um pouquinho o áudio, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Eu De repente, a vou sua repetir um pouquinho conexão... aqui. Tá, Talvez seja. Se continuar ruim assim, eu troco para o 4G, tudo bem? tudo, imagina. É, eu tinha dificuldades que eu não entendia muito bem o que era isso. E vendo que elas pertenciam eram inerentes ao espectro autista, me ajudou muito, na verdade. Consegui entender melhor o que eu estava passando, conversar com gente que passava pelas mesmas coisas, ver o que elas sentiam, o que elas agiam
essas situações, me ajudou bastante. Então eu diria que sim, mudou muita coisa. E você acha que formar essas conexões com outras pessoas no espectro te ajudou? Sim, muito, muito, muito. Porque ver que o que outras pessoas passavam não era algo único meu, que era algo que muitas pessoas sentiam, angústias que algumas pessoas tinham, dificuldades às vezes, me ajudou muito, porque às vezes era tratado só com a dificuldade dele, qualquer coisa assim, e ver que não é só eu, ver que tem como agir perante isso, me ajudou demais, foi maravilhoso. Simplesmente conversar com alguém que te entende também, sempre é muito bom. Sim, com certeza. A experiência aqui em casa foi bem diferente. Eu não sei se você sabe, mas eu formei esse projeto muito por causa do meu irmão, que está no Sim, espectro. Ele é Asperger também. E por muitos anos a gente não sabia muito bem o que ele tinha. Muitos, muitos anos. Mas ele ainda teve um diagnóstico bem cedo, assim. Pelo menos comparado com o seu, porque ele recebeu o diagnóstico com 8 anos. Então, depois daí, de primeira, assim, eu acho que foi um choque para todo mundo. Porque a palavra autismo vem com tanta coisa, né? E isso pode realmente ser um choque, mas depois disso, as coisas ficaram mais fáceis, porque a gente conseguiu formar um caminho. A gente conseguiu identificar o que a gente podia fazer para ajudar meu irmão de qualquer forma, e isso foi muito bom pra gente. Então, receber um diagnóstico, tem muita gente que acha que não é uma coisa que ajuda ou que é uma coisa boa, mas nas nossas experiências foi uma coisa boa, né? Então, sim. eu recebi um comentário aqui. Eu recebi o diagnóstico e não conhecia ninguém. Conhece o Introvertendo e outras pessoas na internet, foi libertador. Ah, que legal! Que legal! Muito bom saber Uma das coisas que a sua que me deixa plataforma feliz. ajuda as pessoas dessa forma. Sim, uma das coisas que me deixa feliz com o podcast é ver gente falando isso, porque mais ou menos o que eu tinha dito agora de é muito muito bom você ver que tem mais gente que passa por que você passa. E por mais que o podcast não seja exatamente a conversa direta entre você e eu, é só uma conversa contida que outras pessoas escutam, você ainda assim vê que as pessoas sentem o que você sente, eu acho realmente algo libertador. E só Muito abordando bom. um pouquinho o assunto do irmão, meu irmão também teve diagnóstico Asperger, e no caso dele foi um pouco mais Jura? tardio, foi de 20 anos que ele tinha na época do diagnóstico. Ele teve, porque nós dois fomos na mesma psiquiatra que tinha especialidade nesse assunto, e depois do diagnóstico a gente percebeu que tinha muita característica que era muito perceptível para quem tem esse olhar. E no caso dele também ajudou muito, eu acho. Entendi. E você tem algum outro irmão? Ou só vocês dois? Uma mais nova, mas essa outra irmã ela não tem transtorno. Entendi. Porque eu ia te fazer uma pergunta um pouco mais tarde, mas eu queria ouvir de você, porque eu queria muito saber o que você acha, qual que você acha que é o papel de irmãos em ajudar os irmãos no espectro? Como que nós podemos ajudar e dar apoio? Sim. Principalmente sendo um irmão pertencente ao espectro e sendo o irmão que pertence, é que às vezes o que mais precisa é de uma contextualização nos ambientes, que às vezes é pelo menos a minha maior lacuna e a do meu irmão. Eu não saberia dizer do seu, por exemplo. Mas a contextualização que eu digo é, eu tenho certa dificuldade de, quando eu estou inserido em ambientes novos, conseguir me adaptar e entender como funcionam as coisas. Muitas vezes eu vejo que essa é uma dificuldade conjunta que pessoas do Astra. Então, ter essa introdução de alguém, ou pelo menos alguém disposto a estar lá contigo sempre, eu acho que é o principal e
a melhor coisa que alguém poderia fazer, eu diria. Entendi. Bem, aqui em casa, eu sempre tentei ajudar meu irmão da melhor forma possível, no que Desculpa, ele caiu aqui. precisava. Em vários momentos, meu irmão tem dificuldade entendendo questões sociais. Quando tem por exemplo, sarcasmo. Quando ele tem dificuldade de entender o segundo significado de alguma coisa. Essa é uma das coisas que eu tento ajudar o meu irmão. E eu costumo, assim, quando meus pais também precisam de ajuda, eu ajudo ele em tarefas escolares. E eu também tento ajudar ele a entender mais e entender mais coisas modernas, assim, coisas que os amigos dele gostam muito. E, tipo, introduzir ele a vídeo no YouTube ou Instagram e coisas assim, que eu acho que Uhum. ajudam no social, ajudam ele a fazer conexões com outras pessoas. Mas nesse ponto, o meu irmão é uma pessoa bem social, com Eu tava certeza. cortando Ele aqui. tem muitos amigos na escola. Uhum. Você tá me ouvindo? Então, eu tava nesse tópico de socialização. O meu irmão, ele teve em alguns momentos problema de socialização, mas hoje em dia ele tem muitos amigos e eu queria saber da sua experiência durante o ensino fundamental e médio, Uhum. principalmente na questão de socialização. A minha questão de socialização, principalmente no fundamental, era algo um pouco complicado, porque eu conseguia conversar com todo mundo. Até hoje eu tenho muita facilidade para conversar com qualquer pessoa. Meu problema é fazer amizade. Fazer amizade com muita gente antes. Hoje em dia eu já tenho certa facilidade com isso. Então, quando eu era pequeno, era muito perceptível que todas as pessoas em minha volta eram, em geral, bem mais velhas, assim, velhas adultas quase. Porque pessoas da minha idade eu não conseguia ter amizade. Então eu ficava muito amigo das irmãs da minha avó, ou de tias, coisas assim, e não de colegas de classe. E eu nunca me sentia isolado por conta disso. Eu não via isso como. Mas hoje em dia, olhando para trás, é muito perceptível que eu ficava muito destacado ali no fundamental e até o meio do médio. No meio do ensino médio foi quando eu comecei a fazer terapia e foi algo que me ajudou muito. Foi exatamente quando eu tive o diagnóstico, também ajudou demais. Mas antes daquilo eu me sentia destacado. Não exatamente era algo problemático isso, mas eu me sentia. Entendi, entendi. Então, foi lá pro meio do ensino médio que você passou a fazer mais amizades com mais facilidade. Sim, foi. Entendi. E como é que tá sendo sua experiência na faculdade? Quais são as mudanças? Você tá, como é que tá a socialização na faculdade? As coisas estão difíceis? Vai me falando. Então, eu tive aula uma semana e meia, mas, Jura? Caramba! mas essa uma semana e meia que eu tive de aula foi uma experiência curiosa porque eu tenho dificuldade muito, muito grande de conseguir permanecer com algum hábito. Isso vai desde ler um livro inteiro. Eu nunca consigo ler um livro inteiro, não consigo terminar eu não consigo terminar muita coisa. E eu tinha medo disso ocorrer na faculdade. Então, eu me forcei a participar do máximo de coisas possível. Eu acabei virando representante e não sei o que, fiz várias coisas, ajudei todo mundo, porque eu acho que me tornando a pessoa da qual as outras pessoas vão depender, pelo menos assim eu não vou conseguir largar tão fácil. Mas fora isso, eu não posso dizer muita coisa porque Entendi. eu só fiz uma semana. E as suas aulas pararam completamente ou você tá fazendo Pararam online? Como é que tá completamente. funcionando? A Caramba! Federal de Goiás, que é onde eu estudo, tem uma defasagem tecnológica muito grande, em questão de que
quem tem acesso à tecnologia tem perfeitamente, quem não tem, não tem nem internet. Então, o reitor ele viu como mais proveitoso simplesmente parar todas as aulas, porque assim você trataria todas as pessoas da mesma forma, não excluiria grande parte. Entendi. E tem alguma. Você sabe como é que vai ser? Se vocês vão retornar no meio do ano? Ou. Eu não tenho a menor ideia, infelizmente. Tá bom. E eu queria saber, por que biomedicina? De onde veio esse interesse? Então, eu queria fazer medicina. Uhum. Muito mais pela questão de que, todo mundo fala que eu sou inteligente, todo mundo fala que eu devo fazer medicina, eu vou fazer. Mas depois de 2 anos tentando passar e não conseguindo, eu resolvi olhar a grade de outros cursos. Eu queria mesmo fazer gastronomia. Mas eu não tenho isso na federal. Então eu fui ver as coisas que me interessavam. E eu vi que biomedicina era basicamente tudo aquilo que eu estava no ensino médio e com um nome específico. Tudo aquilo que eu gostava separado, juntou tudo que tem um nome é biomedicina. Então eu optei por esse curso por conta disso. Então você sempre foi mais do lado de ciências, assim? Sempre gostou mais na escola? Sim. Entendi. Eu sou muito mais do lado humanas. Eu gosto um pouquinho de biologia. Química e. Química pra mim não dá. Mas biologia tudo bem. Realmente não dá, não sei como é que você gosta. Mas então, pra gente entrar no tópico da pandemia, como é que a Uhum. pandemia afetou sua vida? Como é que você tá lidando com a pandemia agora? Direi que a pandemia não afetou tanto assim a minha vida, porque antes de entrar na faculdade eu não costumava sair muito de casa. A única coisa pela qual eu saía de casa era para ir para casa da minha namorada, que aí sim eu ia todos os finais de semana sem falta. Hoje em dia não dá mais, né? Então eu diria que essa foi a única coisa realmente perceptível que mudou. Porque a questão de não sair de casa eu de fato não saía muito antes. Entendi. Eu, aliás, um dos episódios que eu assisti do Introvertendo foi o episódio que vocês falam, vários de vocês falam sobre como a pandemia está afetando vocês. E realmente, você escuta que um monte deles até acharam um lado positivo da quarentena, porque você não precisa sempre ter essa relação social assim, em pessoa. Você sente isso ou isso te incomoda muito? Não me incomoda, eu não sinto falta. Eu gostava muito de ir para a faculdade, conversar com todo mundo, eu não tenho problema com isso. Mas não me incomoda o fato de eu ter para mim, ter na internet toda a questão Calma aí, social. Luca, tá cortando um pouquinho, só um segundo. Com a ajuda da internet, toda a questão social para mim fica muito aliviada. Eu Desculpa, eu consigo não fazer consegui ouvir amigos. essas últimas coisas. Tudo bem, eu vou repetir, não tem problema não. Tendo a internet, toda a questão social para mim não tem problema. Eu consigo fazer amigos, eu consigo conversar. Então, se eu consigo fazer tudo isso sem sair de casa, não é problema para mim, especificamente. Você acha que é melhor eu ir pro Entendi. Tem 4G? algumas pessoas. Não sei, é com você, mas realmente tá cortando um pouquinho algumas horas. Uhum. Eu Acho que agora vou. melhorou. Acho que agora melhorou. Tá bom. Se piorar de novo, eu troco pro 4G, então. Então, tem alguns comentários aqui embaixo. A Celina Uhum. Osório falou: Meu filho sente falta dos amigos. É minha mãe. É. Aí outra pessoa falou: Meu filho tá gostando. Então, você vê, né, que as pessoas no espectro são completamente diferentes uma da outra, né? E
Uhum. Tem pessoas que têm mais dificuldade tendo relações sociais quando é só pela internet, tem outras pessoas que realmente preferem. Então, Sim, e vendo realmente, aqui até a Duda Bonjan falou que também tem muita dificuldade de criar hábitos, que é o que eu tinha comentado agorinha, eu não tenho nenhuma facilidade. E também a mesma Duda falou que tem certa facilidade de conversar com adultos e dificuldade de. entendi. E você acha que assim, no começo, essa dificuldade de fazer amizade com o pessoal da mesma idade, você acha que é porque muitos não têm essa sensibilidade? Ou por que você acha? Eu aí eu já vejo mais como algo específico meu, mas no meu caso era porque eu não conseguia me expressar de uma maneira que na época crianças iriam conseguir gostar de mim, sabe? Eu falava de uma maneira que muito mais os adultos iriam gostar e entender e conversar do que as crianças. Então acabava que eu ficava sem amigos por conta disso. Entendi. Então, eu queria falar sobre outro assunto agora. Eu queria falar sobre a música, porque Tá eu li bom. um artigo da a menina neurodiversa que ela Uhum. entrevistou o Thiago, né? E ele falou que vocês dois gostam muito de música, têm uma paixão pela música. Teria como você contar um pouquinho disso pra gente? Sim, sim. Eu e o Thiago a gente se conhece desde 2016. E na época ele vinha aqui para minha casa e ficava horas conversando só sobre música. E muitas vezes sem nenhum propósito. A gente falava sobre as bandas que a gente gostava, sobre os álbuns, discutia e trazia esses assuntos. Às vezes ele mostrava coisas novas, eu mostrava para ele. E isso até tem um reflexo no podcast, nos episódios musicais. Que tem algumas pessoas que gostam, no geral, muita gente não gosta, porque é realmente só nossa conversa falando sobre música, sem mostrar nada. E descobrir a história das bandas. Mas hoje em dia eu escuto muito menos música do que antes. Hoje em dia eu quase que só escuto música quando eu estou angustiado. Mas eu ainda estou tentando voltar a escutar música como eu ouvia antes, porque era algo que fazia uma parte muito grande do meu dia. Nossa, pra mim, porque música sempre foi uma das minhas maiores paixões, assim. Sempre, sempre, sempre. Desde, sei lá, quando eu tava no carro, meu pai tocava Beatles, eu indo pra escola. É, desde momentos muito, muito cedo, assim, e eu passei a cantar e tocar violão. E música, pra mim, eu sempre escuto quando eu tô angustiada. Quando eu tô me sentindo mal, eu escuto música ou toco. E eu acho que muita gente usa a música dessa forma. E pra mim sempre vai ser uma coisa muito especial. E pro meu irmão também, pra nós dois. Uhum. Meu irmão ama, sabe, assim que ele pega o telefone dele, ele vai direto pro Spotify e fica lá escutando horas música. E às vezes ele gosta de escutar, às vezes, música de filme. Tipo, às vezes ele bota a música do Kung Uhum. Fu Panda pra tocar, ele adora. E Eu fazia é, muito isso. Isso, mas o que você inclusive, gosta de lembrou. música, assim? Fala, Só um fala. segundinho que me lembrou uma coisa que eu nem lembrava mais. Você lembrou de uma memória boa. Meu pai ele costumava pegar os filmes, que a gente tinha uma coleção de DVDs, ele extraía só as cenas musicais dos filmes, principalmente esses de animação. Sei lá, Lilo e Stitch, Procurando Nemo, extraía só as partes musicais e gravava um DVD inteiro só dos clipes. E eu escutava aquilo lá em loop quando eu era pequeno. Era uma memória muito boa. Hoje em dia Caramba! eu. Meu irmão faz uma coisa muito parecida, realmente. Ele escuta.
Ele gosta muito de Kung Fu Panda, aí ele bota de Star Wars e filmes da Uhum. Marvel e adora. Mas vai, fala. O que você ia falar? Hoje em dia, de escutar mesmo, eu acho que de Milton Nascimento. Qualquer coisa que ele faz, que ele toca, eu escuto e quase choro. Ah, ele é seu cantor favorito? Tá A cortando, Duda você tá me falando ouvindo? que. Tô sim. Tô. É, você tá escutando? Tá. Tô, É, tô. a Duda falou que põe música em loop também. Ah, eu queria falar, Duda, que bom que você tá aqui. Eu tenho falado muito com a Duda esses dias e a gente tá planejando jogar Dungeons and Dragons. Vai ser minha primeira vez, mas a Duda adora. E, Uhum. e eu tô O meu irmão também adorando. ama. Então, é seu irmão mais velho, né? Uhum. Ele comprou um box de livros do D&D e tá toda hora tá jogando. Inclusive, eu acho que agora ele deve estar jogando no quarto dele. Que legal. Ah, Duda, imagina, a gente tá muito feliz de ter você aqui escutando o live. Então, eu queria fazer essa conexão com arte à mão e as coisas que a gente faz. E, bem, eu acho que a minha inspiração para o projeto foi eu identificar essa conexão especial que meu irmão tem com a música. E depois também fazendo muita pesquisa, e eu acabei descobrindo que pessoas no espectro têm uma conexão muito incrível com a música. E que a música pode ser um instrumento para ajudar elas com habilidades motoras, com fala, com tudo, e que também traz muita alegria, assim. Quase, assim, é uma coisa que eu vejo mais em pessoas no espectro do que pessoas neurotípicas. Você acha que música realmente tem essa conexão especial, assim, na sua experiência? Sim, e inclusive eu fiz questão de pesquisar o Arte Amando depois de ter sido convidado. Infelizmente antes eu não conhecia. Mas pesquisando eu cheguei a uma conclusão, não sei se precipitada ou não, que a música e as artes no geral acabam sendo muito subestimadas como uma questão de ajuda para o TEA ou para diversas outras questões. Às vezes as pessoas focam muito, às vezes com razão, na questão de terapias que fazem parte, sim, e acabam deixando de lado a música e a arte, que são partes integrais da vida de qualquer pessoa. E eu acredito que na vida de uma pessoa autista, acaba sendo a parte muito feliz da vida dela, uma parte que na minha experiência, é, traz memórias boas e aprendizados bons também, eu diria. Uhum, entendi. Entrando nesse tópico, eu queria saber a sua opinião, assim, porque você acha que atividades lúdicas, assim, tipo, envolvendo música e artes, podem ser, assim, de grande ajuda, assim, junto com a terapia, assim, ou mesmo separado? Qual que você acha que é a importância de coisas assim? Eu acho que elas são muito importantes e principalmente as artes como todas são atividades que são feitas em conjunto. Essa interação em conjunto eu vejo como essencial para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, para mim, assim como a terapia é essencial para o desenvolvimento, eu diria que artes lúdicas são também. Entendi. Muito, muito bom. Muito bom ouvir isso de você também, porque
Eu acho que, bem, o Arte Amando trouxe essa coisa relativamente nova. Claro que muitos outros projetos usam a música e as artes em projetos como esse, mas quando eu estava procurando jeitos de ajudar a comunidade TEA e fazer a minha parte, sabe? De alguma forma, eu queria achar um jeito que eu pudesse ajudar. E sendo alguém que não é especializada nessa área, ou não é terapeuta, ou não é mesmo uma mãe de autistas, assim, eu queria achar um jeito que eu pudesse ajudar. E eu acho que eu acabei chegando na conclusão que qualquer um pode ajudar, de qualquer forma que seja, sabe? Porque Sim, eu acho que uma grande parte do Arte Amando não foi nem as atividades de música, por exemplo. Eu acho que foi a união que a gente criou entre famílias no TEA e o acolhimento dos pais que a gente fez. Então, eu acho que realmente ajudar a comunidade não quer dizer oferecer terapia sempre. Eu acho que nós podemos ajudar da forma que a gente consegue. E eu acho que isso é uma parte muito importante, assim, do nosso projeto. sim, eu vejo que algo Então, que... eu queria Opa, perguntar. Fala, fala. não, é rapidinho. Eu ia falar que algo que tem O áudio o tá meio engajamento, atrasado. desculpa, viu? Algo que tem o engajamento, você Não, não não. precisa pertencer ao espectro para. Se você tiver a disponibilidade e a disposição de querer ajudar e de montar e conversar com as pessoas, eu acredito que esse é o principal, que é o que você está fazendo, né? Então, eu queria voltar a falar sobre a sua experiência. Eu queria saber se você tem algum hiperfoco. Eu, no momento, eu diria que seria ler mangá, que esses dias eu li um mangá de 1000 capítulos em coisa de 5 dias. Eu tenho lido muito, muito. Mas eu nunca tive, não que eu me lembre. Ah, tá, lembrei de um. Eu ia falar que eu nunca tive um hiperfoco duro desde a infância até hoje, mas eu tenho. É cozinha. Desde os meus 7 anos de idade eu comecei a Ah, cozinhar e até hoje eu não consigo parar. Às vezes, quando eu estou angustiado, eu preparo um jantar inteiro, eu não estou com fome, eu não quero comer, eu dou para minha família inteira, eu não como nada. Porque eu vejo que é algo que pesquisar isso me faz. Geralmente é algo que me satisfaz muito, sabe? Essa atividade. entendi. Ia falar que mega coincidência, mas eu tô aprendendo japonês agora. Tá sendo bem difícil. Coincidência, porque eu também já assisti muito anime. Não sei como é que se fala isso com a pronúncia brasileira. Anime. Tá certo, eu acho. Bem, eu já assisti muito e, e eu sou apaixonada pela cultura japonesa. Eu decidi aprender japonês agora na quarentena. Tem sido um desafio incrível, porque são 3 alfabetos. Sim. É muito difícil. Mas eu já acabei de aprender um alfabeto. Uhum. Um, até agora. É um terço, E tá aí. ia falar também muito legal que você tem. É muito legal que você tem esse interesse com gastronomia. Por que você acabou não fazendo isso na faculdade? Tá Você cortando. tá me Você pode. ouvindo? Oi. Será que é a minha conexão? Mãe, você tá conseguindo me ver? Eu não sei. Bom, o meu fone de ouvido simplesmente desconectou, então talvez seja na minha. Você pode Sim. repetir a questão da gastronomia? Não, então, ia falar, porque você antes tinha comentado que você estava pensando em fazer isso na faculdade, né? Sim. E o que Não te é fez algo que mudar eu de queria ideia? trabalhar, não. Oi?
Continua, continua. Ah, tá. Não é algo que eu queria trabalhar, não. Eu só queria cursar porque eu queria aprender sobre o tema mesmo. E eu comecei a gostar disso também só porque eu gostava muito de conversar com as minhas tias, com a minha mãe. E em casa, o momento onde todo mundo estava junto, pelo menos elas, é o momento onde elas estavam cozinhando. Então eu ficava lá, eu via, comecei a criar interesse, comecei a querer mexer, a me queimar. E aí foi. Que legal. Aqui em casa a gente não cozinha muito. Eu acho que nesse tempo de quarentena a gente tá fazendo mais um esforço, né? Minha mãe aprendeu várias receitas e estamos fazendo bastante macarrão. Mas a gente faz o que dá, né? Mas muito legal. Eu tive umas fases que eu queria fazer gastronomia e ser cozinheira. Mas eu acho que todo mundo tem também, né? Eu acho que sim. Ajudou muito o fato de eu querer fazer gastronomia e querer ser cozinheiro, que a minha namorada é cozinheira, então, Ah, profissional. Aí, vendo como é que é e tudo mais, eu queria fazer, mas eu parei para pensar e não é exatamente o ambiente onde eu me daria bem. É muito barulho, muita gente gritando, entendi. não acho que daria certo. Verdade, verdade. Eu acho que eu também não ia gostar, não. Mas super legal as pessoas que fazem, realmente. Eu queria perguntar ainda no tema de hiperfoco. Você acha que hiperfoco pode servir como uma ferramenta para ajudar, assim, na carreira, nos estudos, de alguma forma? Sim, eu acho. Inclusive, eu tenho um exemplo do podcast. O Thiago, ele, em geral, desenvolve hiperfocos nos projetos dele. E o Introvertendo foi um desses projetos, porque eu acredito que se não fosse o hiperfoco do Thiago, eu não teria, ninguém teria conseguido levar isso para frente muito tempo. Mas ele foi lá e aprendeu a editar, ele aprendeu a publicar e conversou com muita gente. Então, eu acredito que sempre que um hiperfoco ele é voltado a projetos, ele pode te ajudar demais. Esse projeto pode ser algo pessoal, pode ser algo, no seu caso, público. Se for algo que você está montando, eu acho que ajuda muito. Pô, caramba! Que legal! Porque eu acho que tem muita gente, assim, na comunidade que vê o hiperfoco como uma coisa negativa, né? Uma coisa que tira o foco de outras coisas e que prejudica o desenvolvimento da pessoa, mas eu acho que hiperfoco realmente pode ser uma grande ferramenta, pode ajudar muito. E caramba, por causa do hiperfoco do Thiago, agora você está fazendo parte do Introvertendo, e isso é incrível. Realmente, a Sim, dedicação que vocês têm com o Introvertendo é incrível. é Muito legal. muito do trabalho é por parte dele. Ele mesmo que edita tudo? Todo Hoje em episódio? dia, não. Não, Ah, hoje em tá. dia nós temos um engenheiro de som que cuida da maior parte do trabalho, mas ainda assim é o Thiago que fala o que vão, monta pauta, que elimina coisa e ajuda muito ainda. Uhum. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais impressionada com o podcast foi como vocês falam que o podcast é um podcast onde autistas conversam. Só que quando você escuta o podcast, você não está escutando pessoas só falando sobre o autismo, só falando sobre, assim, tratamento e esse tipo de coisa. Vocês estão falando sobre tópicos diversos e eu gosto de como vocês não ficam tão fixos nessa ideia. E como vocês são muito mais do que um diagnóstico, vocês vão muito além disso e falam sobre todos esses tópicos tão bacanas. E eu acho que isso sei lá, faz com que o podcast seja muito diferente, muito. Eu falaria refreshing em inglês, eu não tô conseguindo achar uma palavra em português agora. Refrescante.
Refrescante, isso. Não sei se fazia muito sentido aí, mas refrescante. E super legal. Eu queria saber também, voltando ao podcast, como sua vida mudou depois de fazer o podcast? Você acha que te afetou dessa forma, assim? Eu diria que não. Porque não é algo que eu faço porque eu queria ficar famoso nem nada. Hoje em dia eu continuo relativamente anônimo e para mim isso é perfeito, é maravilhoso. O que me satisfaz é o fato de que, apesar de eu continuar anônimo como o Luca, eu continuo vivendo minha vida tranquilamente, eu faço parte de um projeto onde as pessoas vão conferir o resultado já pronto e ter experiências através daquilo. Vão ter, às vezes, algumas pessoas vão se sentir acolhidas, outras pessoas vão se sentir, não sei, mas ver que um projeto do qual eu faço parte e muitas vezes eu nem queria ficar famoso por conta disso, tá tendo consequências na vida de outras pessoas, muitas vezes positivas, me agrada muito isso. Eu, sinceramente, eu dei entrevista para a TV Record e não mudou nada. E isso para mim é perfeito. Entendi. Bem, agora já era, né? Você tá fazendo live no Arte Amando, então agora você é automaticamente famoso. Agora Não, não mas tem isso daí mais agora como você. eu tô quase recebendo mimo aqui na porta da minha casa já de patrocínio. Vai ser isso. Essa vai ser a sua vida agora. Infelizmente, não tem mais o que você possa fazer diferente. Porque... Inclusive, minha mãe. Minha mãe ficou super animada com a live de hoje. Mandou em vários grupos live, assim, todos os grupos que ela faz parte. Então, agora já era. Tá famoso já. Eu fico feliz pela participação dela. Então, eu tenho só mais uma pergunta. E ela é um pouquinho Uhum. diferente do que a gente estava falando antes, mas eu queria saber se você tem alguma dica. O que você diria para alguém que recebeu um diagnóstico no TEA recentemente? Isso é algo difícil, viu? O que eu diria seria não necessariamente focar no que você está, nos sintomas que você vê na internet. Porque a experiência que eu tive conversando com várias pessoas pertencentes ao espectro é que cada pessoa manifesta ele de maneira diferente, tem problemas diferentes e tem facilidades diferentes. Então, a partir do momento que você vê na internet que o TEA é caracterizado por tantas coisas, mesmo que você não queira, você se sente impelido a manifestar essas características. Isso é algo que eu acho muito difícil e foi algo difícil para eu aceitar no começo do diagnóstico. Então, a principal dica que eu poderia dar é não tentar, não ficar muito consternado com o que você vê. Mas, para além disso, eu diria também que ajuda muito ter contato com pessoas também diagnosticadas no espectro. Porque conversando com elas, você vê que cada pessoa é diferente e muitas vezes o seu problema pode ser ajudado por elas, sim, ou não. Mas ter esse contato ajuda demais. Entendi. E escutar introvertendo também ajuda. Aí já é Vou uma dica por escutar sua parte. introvertendo. Introvertendo tem várias plataformas, pessoal, quem estiver ouvindo agora, recomendo muito vocês escutarem Introvertendo, porque aqui em casa foi super legal, eu tô escutando direto com meus pais e com meu irmão a gente vai botar ele para escutar também, porque eu acho que ele vai adorar. E eu queria muito agradecer a você, Luca, por participar hoje dessa live comigo. Foi super legal conversar com você. E foi muito legal poder conversar sobre todas essas coisas e não sei. Você tem uma pergunta para você. Minha mãe tá falando aqui. É, ela queria saber. Você tem alguma pergunta para mim? Sobre o projeto, sobre qualquer coisa? Isso eu acho difícil porque
antes da live, eu tava com mil coisas na minha cabeça. Meu Deus, eu acho que eu vou perguntar para ela sobre isso, sobre aquilo. Agora eu não tenho nada. Eu fico até um pouco infeliz com isso, porque eu não consigo lembrar de nada. Mas Valeu. eu queria agradecer bastante pelo convite da live, porque por mais que seja algo relativamente restrito, assim, só quem conhece o Introvertendo ou o Arte Amando vai ter acesso, eu vejo que se eu conheci o Arte Amando por meio da live, para mim já é muita coisa, porque a partir de agora eu vou começar a acompanhar isso, para mim já é grande coisa. Então, se eu conseguir fazer também alguém que escuta o meu podcast a conhecer o Arte Amando, já é maravilhoso. Isso é tudo que eu tinha que agradecer, eu acho. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz de ouvir isso. Então, eu também queria agradecer a todo mundo que botou comments por aqui, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. É muito bom sempre ouvir as histórias de outras pessoas também. É uma das minhas partes favoritas de fazer live também, é poder ouvir das pessoas que estão assistindo, né? Eu queria mandar um obrigado em especial para Duda. Daqui a pouco eu tô falando com ela. E é isso. Então, muito obrigada de novo, Luca. Vamos manter em contato. Eu que agradeço, viu? Eu vou continuar escutando o Introvertendo, assim, quando puder, porque realmente muito, muito legal. Muito legal. Parabéns mesmo pelo trabalho, viu? Muitíssimo obrigado, viu? Então tá, pessoal, a gente vai acabar a live por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, é só mandar direct para mim ou pro Introvertendo. Então, tá bom. Muito obrigada, Obrigado, viu? pessoal. Tchau, Luca. Tchau.